Alô? Obrigado. Osias, obrigado. Obrigado, Osias. Lucio, obrigado. Obrigado, Osias. In Louisiana, thank you for allowing me to be with you. Obrigado tonight. por estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. I wish I could understand and speak with you because I so much enjoy conversation. Eu gostaria tanto de poder falar a vossa língua, para poder compartilhar tanto com vocês. And I'm so thankful for men of God like this man who will help me tonight. E ele está agradecendo pela minha presença hoje à noite para ajudá-lo na tradução. Yes, a few years ago I was here, but I wonder who else was here who heard me speak before. Então, alguns anos atrás eu estive aqui, mas quantos outros estiveram ao tempo atrás? Levante a mão, Just raise que your já me hand ouviram if you falar. heard me. Yes. Okay, a Então, few of you. então alguns de vocês estiveram aqui. Well, I'm excited Eu, to meet new friends. eu estou muito contente de ver novos amigos aqui. And as I understand, you're leaders in different churches here. E daquilo que eu entendi, vocês são líderes em outras igrejas. So it is a great honor for me. Então é uma honra grande para mim. And I'm so, I really, just wanted to come early to enjoy with my wife your beautiful city. E eu queria realmente ter estado aqui antes, e eu cheguei bem antes, para poder desfrutar da cidade linda que vocês têm. But praise God, I can also share with you tonight. Mas louvado a Deus que eu também posso compartilhar com vocês hoje à noite. Well, I'm an unusual person. Eu sou uma pessoa um pouco fora do comum. I started out as a pastor of a small little church. Eu comecei como pastor de uma pequena igreja. Yeah, way back in the 1980s, same kind of church like with Osias. Quase comparável com a igreja do Osias nos anos 80, uma igreja pequena. We're reaching university students on the campuses in Virginia. Tentando alcançar os estudantes da Universidade da Virgínia, de onde ele é. But on my wedding day in 1982, Mas no dia do meu casamento, em 1982, some pastors gathered around my wife and I. alguns pastores nos rodearam, entre eu e minha esposa, They laid hands on us. e eles impuseram as mãos sobre nós, And one brother gave me a prophetic word. e um deles me deu uma palavra profética, And I like to tell this story now. e eu gostaria de compartilhar essa história I think agora, it will encourage all of you. de maneira que possa encorajar a vocês. In this word, it was spoken to me Nesta palavra que foi ministrada para that mim, God was going to send me to many countries. que Deus iria me mandar para muitas nações, muitos países. Now, maybe a lot of people dream of that, E- but I had never even thought about E it. muitas pessoas até sonham sobre isso, mas eu nem tinha pensado sobre isso. Never crossed my mind that I would do that. Nunca passou pela cabeça dele que ele faria isso. And something else, though, this was said in this prophecy. E algo a mais foi dito nessa profecia. God said I was going to Deus disse equip and help que equiparia e ajudaria Christian leaders os líderes cristãos like Esther's como Ésteres, who would be needed to step forward Que- in leadership in their nation. que seriam como Ésteres necessários para liderar nas nações, Especially into the areas of government and politics. especialmente na área do governo e da política. And that my role would be like Mordecai E o meu papel seria como de to Mordecai, help the Esthers in nations around the world. para ajudar as Ésteres nas nações. Glória a Deus. Now, what is interesting about that? Agora, o que é interessante sobre isso? I never thought about traveling outside of USA. Eu nunca pensei em viajar fora dos Estados And Unidos, I didn't know anything about government, e eu também não sabia nada sobre governo, politics. sobre política. So this whole prophecy was like Então, very strange. então toda essa profecia era extremamente estranha a mim. It seemed just like it was a mistake. Parecia até que fosse um erro essa profecia. Maybe it was for someone else. Talvez seria para outra pessoa e não para mim. And of course, I wanted to pray about it, though. É claro que eu queria orar sobre isso. Be open to if
what should I do if this was from God? Então, estar aberto, se isso realmente fosse de Deus, a And I receber. began to study everything I could about what the Bible says about government and nations. E então eu comecei a estudar tudo que poderia, que a Bíblia falava a respeito de governos e política e nações. And God began to show me so much. E Deus me começou a mostrar muito, It's just like the Bible opened up in a new way to me. como se a Bíblia tivesse se aberto de uma nova maneira para mim. That's the result of the anointing of God. E isso é o resultado da unção de Deus derramada sobre mim. That he gave me this understanding. E Ele me trouxe essa revelação. But still to travel to many countries. Mas mesmo assim, ir e viajar em várias nações To speak to government leaders in nations, many nations. e falar para líderes dos governos em diversas nações Something that seemed impossible. era quase impossível para crer. I was just pastor of a tiny little church. E eu era um pequeno pastor de uma pequena igreja, Not very impressive to most people. não muito impressionante para a maioria das pessoas. Didn't have any money. Eu não tinha dinheiro, I did not have any advanced education. eu não tinha nenhum estudo avançado, né? Mas So there was like no reason anyone would want to speak with me as government leaders around the world. então é por causa dessa minha condição, o qual não teria nenhum motivo para um governo, um líder falar comigo. But I stand before you here tonight, Mas eu estou aqui diante de vocês hoje à noite having gone now to over 70 countries. para falar para vocês que eu já fui a mais de 70 I've países spoken to about 25 parliaments around the world. e já falei a 25 parlamentos neste I'm mundo. speaking with senators and governors and political leaders every week of every year. Glória a Deus. E ele está falando todas as semanas a senadores, a governadores, a líderes de governos, toda semana. It's a miracle. É um milagre. How did this happen? Como é que isso aconteceu? It wasn't me. Não fui eu, It was God's plan. foi o plano de Deus. If God has spoken something to you, Se Deus falou algo a vocês, He will make it happen. Ele o fará possível. All you have to do is obey the next step. Você só tem que obedecer o próximo passo. Obedience to the next step. A obediência até o próximo passo. Amen? Amém? That's the story of my life. Essa é a história da minha vida. I was a pastor for 35 years. Eu fui pastor por 35 anos, But because of this prophecy on our wedding day, mas por causa dessa profecia no dia do nosso matrimônio, no nosso casamento, em 1982, my whole paradigm began to change. todo o meu paradigma mudou. And my idea of even being a pastor changed. E até a minha ideia de ser um pastor mudou. I began to think about my mission in a different way. Eu comecei a pensar sobre a minha missão de uma maneira diferente. Instead of just wanting to build a big church, Em vez de simplesmente querer construir uma grande I igreja, began to think about how to build big people. eu comecei a pensar de maneira diferente e pensar como construir grandes pessoas. Do you know what I mean? Está entendendo o que eu estou falando? Who Pessoas, would have big impact que- when they go out to their jobs, Pesso- to their communities, pessoas que têm um grande impacto quando vão nos seus trabalhos, na sua in comunidade, their businesses, nos seus empreendimentos, families, nas suas in famílias, their nation. nas suas nações. Build big people. É construir grandes pessoas Know what God's word says about what God has called them to do. que saibam e entendam o que Deus tem chamado para eles. I started writing and teaching about things I was learning. Eu comecei então a estudar e transmitir esse conhecimento sobre as coisas que eu estava estudando. And many other pastors in America began to ask me to come help teach that to their church. E aí outros pastores nos Estados Unidos me chamaram para ensinar a outros aquilo que eu estava And it aprendendo. spread to other countries. E aí começou a espalhar para outras nações esse conhecimento. I have some slides here. This is the ministry I lead now. Então eu tenho alguns slides aqui para apresentar. Esse é o ministério que eu lidero agora. I'm still an elder in my same church, but
turned over to younger leaders so I could just equip leaders around the world. Eu ainda sou ancião da nossa igreja, mas já transferi para jovens e novos pastores essa And liderança. I started traveling and teaching these things Então eu 30 comecei, years ago. a viajar e ensinar essas coisas 30 anos atrás. And at the beginning, E no início, very few pastors and leaders were interested in what I was teaching. inicialmente poucos pastores estavam interessados naquilo que eu ensinava. As I was sharing about how to transform nations in all spheres of life, Então, a partir do momento que eu comecei a compartilhar como transformar nações em todas as esferas da vida, most people thought, that's not my focus. I'm just going to build my church. aí muitos desses pastores disseram, não, esse não é o meu foco, eu só quero construir a minha igreja. And so, very small crowds. Então, tinha pouco público no início. But thankfully, I did not quit. Mas, graças a Deus, eu não desisti. Aleluia. Many meetings with small groups of leaders Muitos pequenos grupos com grandes líderes all over the world. em todo o mundo. And then I saw something start to happen. Aí, a partir de um determinado momento, eu vi alguma coisa acontecer. About 15 years ago, 15 anos atrás, 20 years ago, 20 anos atrás, all of a sudden, de repente, I was finding eu estava então hunger encontrando, for more to learn about eu this. estava encontrando uma fome crescente para aprender dessas coisas. All of a sudden, groups of pastors and leaders were coming together with this focus. E aí, a partir desse momento, vários líderes, vários grupos de pastores começaram a vir à frente para tentar aprender essas coisas. Movimentos, organizações começaram a brotar talking about transformation. e falando a respeito da transformação. Videos came out Vídeos começaram a sair about transformation. sobre a transformação. Other books Outros livros were written about the 7 mountains. Foram escritos sobre os 7 montes. And many other kinds of things like this. E muitas outras coisas parecidas com essas também It was all surgiram. the focus outside of just simply building big churches. Então eles começaram a sair do foco simplesmente de construir grandes igrejas. Beyond just evangelization. Foram além simplesmente do evangelismo. It was discipling the nations. Era agora um outro nível, era a respeito de discipular nações. It was all over the world. Estava acontecendo em todo o mundo. Awakening happened. Esse avivamento estava acontecendo em todo o mundo. You couldn't point to one person or group that started this. Você não poderia simplesmente apontar para um grupo ou uma pessoa. It was just a move of the Holy Spirit. Era o movimento do Espírito Santo na terra. Hallelujah. Aleluia. And so all of a sudden, e aí de repente, I could not even respond to the request to help come and teach. Eu não conseguia nem mais conseguir dar resposta, dar conta da quantidade da demanda a respeito disso. But now I'm traveling all the time every year. E agora eu estou viajando todos os anos, equipping Christian leaders on how to disciple the nation. Equipando aos líderes nas nações de como lidar com isso. I just started coming to Brazil 6, 7 years ago. Eu comecei então a vir ao Brasil a partir de 6, 7 anos atrás. But I've now been to, I think, 17 different cities of your country. E eu já visitei 17 cidades da vossa nação. Every part, in the north, everywhere. Toda a parte, norte, leste, sul. And I love Brazil. E eu amo o Brasil. But Brazil, Mas Brasil, more than ever, mais do que nunca, needs Christian leadership for the nation. Precisa de liderança cristã para as nações. Amém. Not just for the church, não somente para a igreja, for the nation. mas para as nações. This is a very important time. Isso é um momento muito importante. I'm so thankful I'm here again with you. E então eu estou muito grato de estar aqui de novo com vocês. Go to the next slide. Próximo slide, please. I've written some books on these topics. Eu escrevi alguns livros a respeito desse tópico, né? On national transformation. Em transformação nacional. One main book and then 3 smaller books. E aí o livro principal e livros menores.
that talk about different areas of transformation of a nation. que falam a respeito de diversas coisas sobre a transformação. I'm sorry I don't have any copies here. Desculpa se eu não tenho cópias aqui. I'm going to have copies in Taubaté in a few days. Eu terei, então, cópias desses livros em Taubaté, porém. So if you want, you can find out more. Então, se você gostaria, você pode saber mais a respeito. Ou I have some on flash drives. If you're interested, talk to me. I can, depois ele pode, se alguém interessar, ele tem outras maneiras de receber esses livros. But I want to share with you a basic Mas summary of what I believe God is doing. eu quero compartilhar com vocês um resumo básico do que Deus está falando, está fazendo também. In Matthew chapter 16, Em Mateus capítulo I'm 16, sure most of you know this. a maioria de vocês sabe isso. Jesus spoke about the church. Jesus falou a respeito da igreja. He only mentioned church 2 times E ele só mencionou a igreja 2 vezes, in all of the Gospels. em todos os evangelhos. Matthew 16 and Matthew 18. Mateus 16 e Mateus 18. He spoke about the kingdom of God Ele falou sobre o reino de Deus many times, muitas vezes, but only about church 2 times. mas sobre a igreja somente 2 vezes. The gospel was mainly about the kingdom of God. O evangelho era principalmente a respeito do reino de Deus. But when he mentioned church here, Mas quando ele menciona a igreja aqui, I wanted you to see the original Greek word. eu quero que vocês vejam as palavras gregas originais. He used a word that was well understood at that time. It wasn't a new word. Ele usou uma palavra muito conhecida na época, não era uma palavra nova. Ecclesia. Eclésia. Ecclesia simply meant Eclésia an simplesmente assembly of citizens. uma congregação de pessoas, simplesmente significava isso. All over the Mediterranean world at that time, ecclesias were everywhere. Então, naquela época, no Mediterrâneo inteiro, existiam eclésias. It was spread through the Greek Empire. E foi praticamente espalhado através do Império Grego. The sort of democratic kind of idea. Era uma ideia democrática. Citizens Cidadãos stop ceasing from their normal work activity and separating to meet together. Os cidadãos saíam do seu dia a dia para se reunir juntos, Temporary. temporariamente naquele To have momento, an assembly para ter uma assembleia, to talk about the problems of their city para falar a respeito dos problemas da cidade and come up with solutions. e trazer soluções. That's what ecclesia was. Isso é o que significava eclesia It naquela didn't have época. any religious Não purpose. tinha nenhum propósito religioso, Nothing to do with religion. nada a ver com religião. But today when people think of church, Mas hoje em dia, quando as pessoas pensam na igreja, they usually think of a religious meeting, só pensam numa reunião religiosa. a place where people sing and pray and study about God. É um lugar onde as pessoas louvam, estudam e oram. That's what the mindset of church is today. Esse é o mindset, né? A mentalidade da igreja hoje. Igreja. But that's not what Jesus was talking about. Mas não é isso que Jesus estava falando. He chose this word. Ele escolheu propositalmente essa palavra, eclésia. I will build my citizen assembly. Eu vou construir a minha assembleia de cidadãos, vou construir a minha assembleia de And when they cidadãos, meet together e quando eles se reunirem and come up with the kingdom solutions for the problems of their city, e vir com as soluções do reino de Deus para os problemas, then the gates of hell will not prevail. então as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Aleluia. Amém. So we have a problem today. Então aqui nós temos um problema hoje. We have many Christians Nós temos muitos cristãos who go to church que vão à igreja and they encounter God. That's wonderful. e encontram a Deus, isso é muito bom, With prayer and worship, com oração e louvor, good Bible teaching. com um bom ensino da palavra, that's wonderful. isso é muito bom. But Brazil Mas Brasil needs those people precisa daquelas to pessoas, be meeting and coming up with the solutions for the nation. pessoas que se encontram e
tragam soluções para a nação. That's ecclesia. Esse é a eclésia. That's real church. Isso é a verdadeira eclésia, So a igreja. if after I'm done speaking tonight, Então, se hoje à noite, depois de eu terminar de falar hoje à or noite, at your church service, after you're done singing and preaching, então, depois de termos cantado, depois de termos adorado, then if you turn the chairs around então se você virar a and igreja, start talking about what is it that we need to do in Rio de Janeiro. vamos então começar a falar do que nós precisamos fazer no Rio de Janeiro. There are problems here. Quais são os problemas? What's Temos God's os problemas. answers? Qual é a resposta de Deus para esses problemas? That's church. Isso é igreja. Aleluia. That's the church that the devil doesn't want to see happen. Essa é a igreja que o diabo não quer ver que aconteça. Hello, are you with me? Yes. Alô, estão comigo? Entendem? But here's the exciting thing. Mas aqui está uma coisa muito legal. In early church history, Na igreja that's primitiva, what the church was doing, era isso que a igreja primitiva estava and fazendo. they transformed E eles the Roman Empire transformaram o Império Romano in every level of em society. todos os níveis da sociedade. They conquered Eles the empire conquistaram o Império, from the bottom up, de baixo para cima. not just through evangelization, Não só através do evangelismo, but with solutions Mas- for the society. mas com soluções sociais. And it changed history. E mudou a história. But I see it's happening now Mas o que eu all vejo over the agora, world. no mundo inteiro, This awakening is esse happening. avivamento está acontecendo. Where now the church is starting to think about doing that kind of thing. E agora a igreja despertou para fazer esse tipo de coisa, como na época. I'll share maybe some things happening that you might, maybe later. Talvez eu compartilhe algumas dessas experiências mais tarde. Let me go on to speak about something else. Deixa eu agora falar sobre algo a At the mais. end of Christ's ministry on earth, No final do ministério de Cristo aqui na Terra, after he died on the cross depois and que ele rose morreu from the dead, e ressurgiu, he spoke again for 40 days about the kingdom of God. ele falou por 40 dias depois da ressurreição sobre o reino de Deus. And when he spoke about the kingdom, E quando ele falava sobre o reino, their idea of this word kingdom was not just a spiritual kingdom. e naquela época não era só uma ideia espiritual do reino, It was a kingdom in the real world. mas era um reino real, no mundo real. And that's why they asked him, E por isso que eles perguntaram: so now are you going to restore the kingdom to Israel? então você agora vai restaurar o reino de Israel? They understood it. Eles entendiam. It meant changing the nation, E realmente eles compreendiam que era transformar a nação. not just changing hearts, Não só transformar os corações, changing society. é mudar a sociedade, transformar a sociedade. And Jesus, of course, answered, E Jesus claramente respondeu. he didn't avoid the question. Ele não fugiu da pergunta. He just said how it would happen. Ele simplesmente respondeu como aconteceria. By the Holy Spirit coming into our hearts, Através da descida do Espírito Santo entrando no nosso coração, starts changing everything from the inside out. começa a fazer uma transformação de dentro para fora. As people begin to transform their families, their workplace, A partir do momento que And essas every other pessoas sphere. começaram a transformar a sua família, seu ambiente de trabalho e por onde eles iam, and then he gave them their final mission. e aí ele deu a missão final para eles. Right before he ascended to heaven, Antes de ele ascender aos céus, he said, ele disse: I'm going away, eu vou, but I will return. mas eu vou voltar. But until I come back, Mas até eu voltar, here is what you should be doing. isso é o que vocês devem fazer. We call it the Great Commission, Nós o chamamos a Grande this Comissão, final message of Jesus. esse mensagem final de Jesus. Most people read it and they just think about the evangelization of the world. A maioria que lê essa passagem associa somente ao evangelismo. And that's the part that Mark's gospel, remember that different parts of this last message are in the end of each gospel. E isso que está sempre na final de todos os evangelhos, Preaching the gospel to every creature, pregando a toda criatura. that's part of it. Isso é uma That parte. changes hearts. Isso muda os corações. But then Matthew remembered this part. Mas aí Mateus lembrou essa When parte. Jesus said,
make disciples of all Quando nations. Jesus falou, faça discípulos das nações. It wasn't just win souls out of the nation. Não é somente ganhar vidas, almas das It nações. wasn't just, again, focused on winning souls for heaven. Não era somente ganhar almas para o céu, But it was actually bringing nations mas era trazer as nações under the discipline of the kingdom of God. debaixo da disciplina do reino de Deus. To bring nations into alignment with God's ways of life. Era trazer as nações alinhadas com a vontade de Deus. So Então, when Jesus said nations, quando Jesus fala nações, this was a new paradigm for the isso foi um disciples. novo paradigma para aquela sociedade. It wasn't just restoring the kingdom to Israel. Não era simplesmente restaurar o reino para It Israel. wasn't just one nation. Não era somente uma nação. He wants to bring his kingdom transformation to every Ele nation. quer trazer a transformação do reino para todas as nações. Aleluia. Aleluia. I believe Eu creio, when he said nations here, quando ele falou nações aqui, that he had Brazil in his mind. que ele também tinha o Brasil na sua mente. I believe it. Eu creio. There's no way the disciples would ever know of Brazil. Naquela época os discípulos não iriam conhecer o Brasil. But Jesus knew. Mas Jesus já sabia. He knew that we would be here Ele sabia tonight que nós estaríamos aqui hoje à noite. on the opposite side of the world, No lado oposto do mundo da in época. this nation, Nessa nação. asking him, what do you want for us to do for Brazil? Pedindo a ele, o que você quer que façamos para o Brasil? What is our job for Qual é a this nossa nation? missão para essa nação? I hope that's your question, Eu espero que essa seja a tua pergunta para Deus. that you think about that. Que você pense sobre isso. This is what changed my life Isso é o que mudou a minha vida. as I began to ask that question. A partir do momento que eu comecei a perguntar, Isso. How do we disciple como nations? discipulamos as nações? Essa era a minha pergunta. I'd been trained in my Bible school how to plant churches and lead churches. Na minha escola bíblica, eu ensino como plantar But igrejas, that's not even talked about here. mas isso não é falado sobre isso aqui. I began to try to find any book I could have. How do we disciple nations? Então eu tentei buscar, existem livros a respeito de como discipular So nações? 30 years ago there was nothing on Em this. 30 anos não tinha nada sobre isso. So I had to just go to the Bible Então eu myself tive que me mergulhar na palavra de Deus and back through church history. e também vindo através da história da igreja, aprendendo através da I história da learned a lot, igreja. and I learned a lot from church history. E eu aprendi muito através da história da igreja. How early Christians Como a igreja changed the primitiva world. mudavam o mundo naquela época. And a lot of this are in the books I've written. E muito disso que eu descobri está nesse Some livro. examples from history. Alguns exemplos a partir da história. I like to think of it this way. Eu gostaria de dizer, pense dessa maneira. So there's two main parts of this mission. Então existem duas partes principais dessa missão, né? You can keep forward. Pode ir, One pode ir. part is Uma é pregar o the sort of religious part, changing hearts. Uma vamos dizer, a parte mais religiosa, mudando os What corações. most churches think about. É o que a maioria foca como igreja. But this other part Mas a outra parte is outside of the church, é fora da igreja. changing the nation. É mudando as nações. I kind of think of it this way. Eu penso dessa maneira. Of course, I know here in Brazil you love football. Porque eu acho que vocês conhecem aqui no Brasil, vocês gostam de futebol. If you had all the money you needed Se você tivesse todo o dinheiro que você to precisa start a new football team, para começar uma nova equipe de futebol, and there was no limits, não tem limites. what would you do? O que você faria? You could go out first off, maybe and hire the best coaches, Então você poderia já contratar os melhores and then you treinadores start recruiting all the best players. e depois você começa a recrutar os melhores jogadores. And with no limits on the money, E sem limite no you find the orçamento, best talent, você acha os melhores and you talentos. bring them into your team. E você os traz no teu time. Maybe you build your training facility, E você também constrói o teu centro de treinamento. your clubhouse or whatever you call Yes, it. centro de treinamento, yes.
And you get the equipment for exercise Você and pega todos os top health, equipamentos para fazer as atividades físicas. and you start having your training meeting. E aí você começa a ter os seus treinos, Now, realizar os seus treinos. all of that would be impressive, Isso seria impressionante. but have you actually accomplished anything really that you're trying to do? Mas só com isso você realmente concluiu, realizou aquilo que você What I mean is, what's the tinha. goal? Ou seja, qual é o Is objetivo de tudo it isso? just to have great training facilities and top talent? Então, qual seria o objetivo? Somente ter um grande centro de treinamento com grandes talentos? Seria esse o objetivo? Or is there a purpose for it? Ou então, verdadeiramente, tem um propósito para tudo isso? The purpose O propósito is to get on the field, é entrar em campo, score the goals, fazer o gol win the game, e ganhar a partida. win the World Cup. Então, vencer a Copa do Mundo. Yes. Amém. That's the goal. Esse é o objetivo. Win. É ganhar a partida. Christians are funny people. Os cristãos são pessoas assim esquisitas, né? We're the only group in Nós the world somos o único grupo no mundo that are praying that Jesus would come and take us off of the field. somos aqueles que oram para que que Jesus volte para nos tirar do campo. Esse é o tipo de oração que fazemos. But wait a minute. Mas espera aí. He told us Ele to disse para a disciple the gente nations. para discipular as nações. Don't we have a mission then to Então, accomplish first? então, não temos uma missão, um objetivo para realizar? That's what I see Jesus was saying here. Então eu comecei a entender o que Jesus estava dizendo aqui. Go preach the gospel. Vai pregar o This evangelho. means recruit new team members for God's team. Isso significa recrutar novos membros, novos talentos no time de We Deus. need more team. Então queremos mais times. Evangelize. Get Vamos them into the evangelizar, team. vamos recrutar mais talentos, mais And jogadores. then yes, great. Have your meetings. Então, beleza, faça os seus treinos, faça as suas reuniões de treino, Build your training buildings. faça e constrói o teu centro de treinamento. Many churches have big training buildings. Muitas igrejas são grandes centros de treinamento, grandes igrejas, And né? many team players. E muitos times, muitos And jogadores great coaches. e grandes treinadores também. Well, but maybe not so great. Mas talvez não sempre tão grandes. Because the measurement Porque a medida, o padrão, is not the big building. não é o grande edifício, It's not how many team members. não é a quantidade de membros. What's the purpose? O propósito é The purpose of the team. o propósito do time. Disciple Brazil. Discípula ao Brasil. Transform your nation. Transforma a sua nação. This is why we're here. Isso é porque nós estamos aqui. Amém? Hallelujah. That's how I see it. É assim que eu vejo. So Então, I want Jesus to come back as much as anyone. eu também quero que Jesus volte, But I understand mas eu entendo, he's building a team for a purpose. ele está construindo um time para um propósito. So I don't want to leave the field Então eu não quero sair do too campo soon. antes do tempo. I want to win. Eu quero ganhar. I want to present to Jesus. Eu quero apresentar Jesus When he comes back, quando ele voltar. here is a discipled nation, Brazil, that Aqui brings está uma him nação pleasure. discipulada que o agrada. Hallelujah. Amém? A nation that pleases him. Uma nação que agrade a Deus. That's what I want to see Eu happen. quero ver isso. Esse I é o want meu to propósito. present to him United States Eu quero apresentar os Estados that would Unidos please him. que vai agradar a Ele. We're not right now that kind of nation. Atualmente nós não somos essa nação que agrada. we need work. We have work to do. Nós temos muito trabalho a fazer. Hello, are you with me? Are you following? Vocês estão comigo? Sometimes the way we measure success is Talvez- completely off track. Às vezes, na medida como nós medimos o sucesso, é fora do contexto. If you had É fora do correto. someone putting all this money into build a football club, Por exemplo, se você tivesse alguém botando todo esse dinheiro nesse time de futebol, but you don't ever get into the game, mas você nunca entra para jogar, you would say this is a scandal. isso aqui é um escândalo.
It's a waste of É, money é um desperdício de and dinheiro, of energy and e of de talent. energia, e de talentos. The whole goal, get into the game. Todo o propósito é entrar no jogo. Entrar em campo. Where is the game played? Aonde está sendo jogado o jogo? Next slide, please. When you think of the nation, Quando nós pensamos nas nações, this is where the game is played. aqui está onde está o jogo. It's not inside the church. Não é dentro da igreja, It's out in the schools. está fora nas escolas, It's in the government. está no governo, It's in the businesses. está no empreendimento, It's in the healthcare. está na saúde. That's where we engage É isso onde nós nos the deparamos, forces of darkness. é onde nós enfrentamos as forças do mal, as forças das trevas. That's where we have to score the goals. É ali que nós temos que fazer o gol. You can't score the goals in here. Você não pode fazer gol dentro da This is igreja. just the training room. Esse aqui é só o centro de You treinamento. can only score goals out there. Você só pode fazer gol em campo, lá fora. Do you understand? Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. And to win the game, E para ganhar o jogo, you can't win it just with everybody being a goalie. não pode ganhar o jogo tendo só um jogador, por exemplo, um goleiro. Or just everybody being the coach. Ou então todos sendo o treinador. Sometimes, again, the only training churches offer Talvez, às vezes, a única coisa que as igrejas estão is to oferecendo train more pastors. é treinar para ser mais pastores, mais pastores, mais pastores. You can't win the game with just pastors. Você não pode ganhar o jogo somente That's com like just pastores. winning just with coaches. É como se você quisesse ganhar um jogo só com And you treinadores. can't win with just one kind of player. E você não pode ganhar o jogo somente com um jogador, um tipo de jogador. We need the whole team. Nós precisamos do time completo, We need atuante. business leaders. Nós precisamos de We líderes de need the negócios. family leaders. Nós precisamos de líderes We de need the família. doctors. Nós precisamos dos We need the doutores. political Nós leaders. precisamos de líderes We need políticos. Christians Nós precisamos de from all cristãos spheres de todas as esferas to get in onto the field para entrar em campo and work together e trabalhar juntos to win the game. para ganhar o jogo. Amém. Glória a Deus. That is how we disciple É the assim nation que for nós Jesus. discipulamos as nações para Jesus. Unfortunately, there's still not many churches that think this way. Infelizmente, ainda tem muitas igrejas que não pensam assim. They're still mostly focused on Estão meramente focadas evangelization, no evangelismo training ministries treino- inside the church. e treinando para ministérios dentro da igreja. And that's fine. We need church ministry training, It's okay, precisamos de ministérios de treinamento, mas não é But- só isso. but we have to train for society. Mas temos que treiná-los também para adentrar na We sociedade. have to train leaders for the nation. Nós temos que treinar líderes para as nações. So how do we know if we're really winning the game? Então, como é que nós sabemos se estamos verdadeiramente ganhando o jogo? If you're in football, you know you're winning because you can see the points on the board. Claro, se você está jogando futebol, você vê o placar no... We scored a goal here and there. Então, o placar vai apontar se We're fizemos we're gol ou ahead, we're não. winning. Então, estamos ganhando. How do we know Então, we're really accomplishing the great commission that Jesus Então, como é que intended? fazemos para saber o placar da grande comissão? This has been my most important question. Essa tem sido a minha pergunta mais importante que eu faço You know, para mim. I was a pastor for 35 years. Então, eu fui pastor por 35 anos. Churches can do a lot of activities As igrejas podem fazer muitas atividades that are exciting, que são And that- excitantes, seem good. que parecem boas, But if you actually had a measurement mas se você pudesse ter um in termômetro para light of medir the goal, em relação ao objetivo, ao alvo, it's maybe not so good. talvez não é tão bom If you're esse resultado. if you're a leader of a business Se você é um líder de negócios or of an organization, ou de uma organização, you know you need to establish goals você tem que estabelecer alvos e metas that are measurable, que são mensuráveis. and then E depois evaluate regularly. avaliar regularmente esses. Are we achieving the goals? Estamos alcançando as metas? If not, Se não, we know we need to change. então nós precisamos mudar. Shift our resources. Transferir os nossos recursos. Because
otherwise we go out of business. porque senão nós vamos falir. Do you understand? Vocês entendem o que eu estou falando? We have to be practical. Nós temos que ser práticos. How do we measure success at the Great Commission? Como mensuramos, então, o sucesso diante da grande comissão? Again, if you only think it's about Se evangelization, você pensar somente na vertente do evangelismo, then you're just reading statistics of how many people are getting saved. então você está meramente criando uma estatística de quantas pessoas foram salvas. As I've shared with you, that's only one part. Mas isso é somente uma parte. To disciple the nation, how do we measure that? Então, a outra parte, discipular nações, como mensuramos isso? This is my constant question. What are the indicators Quais são, então, essa é a pergunta que ele se faz, quais são os indicadores that we are truly discipling Brazil para poder apontar que estamos realmente discipulando o or Brasil? whatever nation Ou qualquer outra you might nação represent? que você possa representar. I believe Jesus talked about this. Eu creio que Jesus falou sobre isso. In the Great Commission, Na grande comissão, he then said something else. ele falou algo mais. After talking about discipling the nations, Depois de ter falado sobre discipular as nações, he then told them to look for certain indicators. ele falou para eles procurarem alguns indicadores. The Yes. term, sometimes in the Bible, is the word signs. Os sinais. Signs Seriam- are just indicators Os of sinais something. não são nada mais do que indicadores. Like, you should probably have a sign that says exit. Você, por exemplo, tem um sinal que diz saída In case of fire, em caso de incêndio. exit. Saída? That- Esse é o that way. indicador. I was here in Brazil Eu estive no Brasil a couple years ago, alguns anos atrás and I was riding home from a meeting where I was speaking. e eu estava voltando de uma Riding reunião riding back to where I was staying, e aí ele estava voltando para o lugar que ele estava. and the driver was going along the road, and it was where there's a lot of construction on the highway. E aí o motorista estava passando por um lugar onde tinha muita construção ao longo They daquela were via. building a new bridge E naquele lugar que ele estava passando, estavam construindo um novo ponte going over another highway. para passar sobre uma But outra the bridge was autoestrada. not completed. Mas o ponte ainda não estava He just pronto. had two sides Só going tinha up, dois lados, indo para um but lado not e para yet o outro, connected. mas ainda não conectado. And so you're supposed to then get off of the highway. We were driving on that road, get off the highway and go around to get to the other side Então- of the incompleted bridge. Claro. Então, naquele momento, ele tinha que desviar dali para passar embaixo, para desviar dessa ponte não completa. But as we were going along, Mas conforme nós estamos something had indo, happened to the signs. alguma coisa aconteceu com os indicadores. We didn't know to get off. Não tinha nenhuma sinalização dizendo para sair dali. And as we were starting to approach, E na medida que nós nos aproximávamos, we were realizing e aí the road we were going to go off Yeah. and fall down. nós realmente vimos que íamos cair daquela ponte. So Incompleto. thankfully we realized it in E time. ainda bem que eles se deram conta a tempo, né? Senão iam cair. So signs are important. Então, os sinais são importantes. Because you might have good, sincere intentions. Porque você- You're going one place. Amém. Porque você pode ter uma boa intenção de estar indo numa direção correta, But you may not go there at all. mas você pode não chegar ali. Do you understand? Yes? Estão entendendo essa linguagem figurada? Or you can be on a highway and you miss the sign that says where to turn. Ou então você pode estar também numa autoestrada e você perde aquela sinalização para virar naquele And you end devido up lugar. the wrong place. E você vai parar no lugar errado. You were sincere, but you were wrong. Você estava sincero no teu propósito, mas você estava errado. Estava indo no lugar errado. Signs are important. Sinais são importantes. They are indicators São indicadores that you're going the right que direction, você está indo na direção certa. telling you where to go. E te dando e apontando para onde ir. Jesus says we need to look for the indicators. E Jesus diz, nós temos que olhar para os sinais. This was
part of the Great Commission. Isso fazia parte da grande comissão. This is in Mark's Gospel. Isso está no Evangelho de Marcos. And he uses strange language. E ele usa uma linguagem estranha, Very symbolic, muito simbólica, figurative muito language. figurada. Uma linguagem figurada, It's that could be easily misunderstood. que pode até ser mal interpretada, Many times in the entendida. Many times in the New Testament, muitas vezes no Novo Testamento. Jesus or the apostles would use figurative language Jesus e também os apóstolos usavam linguagem figurada, that was connected to Old Testament scripture or stories. que estava relacionada com o Antigo Testamento, o Velho Testamento e as histórias do Velho Testamento. So the disciples Então os discípulos heard Jesus teach or the apostles teach, então os discípulos que escutaram Jesus if they- pregar e ensinar, if they knew the scripture, se eles conheciam as escrituras, they knew the meaning of the symbolic language. então eles entendiam e sabiam interpretar o significado dessa linguagem figurada. But many times us modern Christians, Mas muitas vezes nós, cristãos modernos, we don't know our Bibles well enough. nós não conhecemos as escrituras bem o And suficiente. so we just read some of this language, Então nós começamos a ler parte dessa linguagem and we maybe think we're supposed to actually do that literally. e nós começamos a ler e nós interpretamos como se tivéssemos que fazer isso literalmente. So for example, Então, por exemplo, one of the things Jesus said was, uma das coisas que Jesus disse, you will take up serpents. você vai pegar em serpentes. I'm from Kentucky in the United States. Ele é do Kentucky, nos Estados Unidos. That's where KFC comes from. É Okay, ali you onde know vem o KFC. Kentucky Fried Chicken. But we also have something else in Kentucky Mas nós temos também outras coisas em that's- Kentucky, I think is strange. mas que é estranho. We have churches. Nós temos igrejas, They're more back in the countryside, in the mountains. estão mais nas montanhas ou na área rural, And these pastors e esses pastores, don't have very good theology training. e não têm um treinamento teológico muito bom, esses They love pastores do Jesus. interior. Eles amam a And Jesus, they're, preaching the gospel. e eles pregam o evangelho, But they just read the Bible. mas eles simplesmente leem a Bíblia They literalmente, don't know the context. não conseguem entender o contexto. So they just think, okay, we should Ok. do what it says. Então vamos fazer literalmente o que diz. And so some of these churches, Então algumas dessas igrejas they'll be singing and worshiping. começam a cantar, a adorar, And when they're at high faith, e quando estão no ápice da fé, they then bring in a box of poisonous snakes então eles trazem uma caixa cheia de serpentes into the church venenosas service. dentro do serviço da igreja. And they'll say to the members, E dizem aos seus Ok. membros, Jesus said to do this. Jesus disse para So fazer isso. if you have faith, Então se você tem fé, reach in and pull out a snake. pegue a serpente e vá. This is true. Isso é verdade. Have you ever heard of churches like Yeah, this? yeah. Vocês já ouviram sobre essas igrejas? Eu ouvi. Yeah. That's crazy, Isso okay? é- That's crazy. Isso é loucura. Jesus doesn't want us to be doing things like that. Jesus não está querendo que nós façamos literalmente isso. It was symbolic language Era uma linguagem simbólica that was rooted in the Old Testament. que estava enraizada no Velho Testamento. So, but those churches, those are sincere. Mas They just think that we should do this. Mas essas igrejas são sinceras, elas acham literalmente que tem que fazer isso. So, as I've been reading these 5 signs, Então, como eu comecei a ler sobre esses 5 sinais, I began to realize, in my opinion, what Jesus was telling us. eu comecei então a entender o que Jesus estava realmente nos dizendo. You don't have to agree with me, Não necessariamente você tem que, vamos dizer, concordar comigo. but I began to try to research the symbolic language. Where does it come from? Mas aí eu comecei a pesquisar sobre essa linguagem simbólica. Da onde vem? Qual é a origem dela? And I especially noticed something. E eu comecei a notar algo especial. Moses gave a final message to Israel. Moisés também deu uma mensagem final a Israel. We find this in Deuteronomy 32. E nós encontramos isso em Deuteronômio 32. It was right before Moses died. Antes de Moisés He gave morrer, this final message to the nation. ele deu essa mensagem geral para a nação. And he told them many things, E ele disse muitas coisas,
But he used symbolic language himself. Mas ele também usou linguagem simbólica. And in his final message, E na mensagem final he dele, talked about demons that Ele- cause problems to the nation. ele falou dos demônios que causam problemas às nações. Not to individuals, but Não aos to the indivíduos, nation of mas Israel. para as nações. He talked about sickness in the nation. Ele falou sobre a enfermidade para as nações. He talked about poison people were drinking in the nation. Ele falou sobre o veneno que as pessoas bebiam nessas nações. He talked about serpents Ele falou sobre affecting the nation. serpentes afetando as nações. The only one that Jesus said that Moses did not talk about was tongues. A única coisa que Moisés, que Jesus não falou, é a língua. 4 of the 5 things Jesus said, Moses already said. 4 das coisas que Moisés falou, Jesus falou, mas ele falou uma mais. Diz o seu 4 of nome, the 5 that 4 das 5. that Jesus said, Moses had already said. Ok, 4 das 5 que Jesus tinha falado, Moisés já tinha falado essas 4. But Moses was connecting it to national problems. Mas Moisés estava relacionando isso a problemas nacionais, Problems the nation must solve problemas que as nações têm que if Israel resolver, was going to fulfill their covenant purpose as a se nation. Israel teria que realizar, concretizar a sua aliança como nação. So this forced me to especially think more about what Jesus was talking about. Então isso me forçou a pensar mais sobre o que Jesus estava querendo falar. I began to see it as not personal signs, personal miracles, Eu comecei a entender que não era meramente sinais pessoais, milagres pessoais, but as national signs of transformation. mas sinais nacionais da transformação. Next slide, please. Próximo slide. Next one. Keep. Next slide back there. Go ahead, one more. Mais um. So this is my summary E esse é o meu sumário, of what I believe minha conclusão each sign represents. daquilo que eu penso que cada sinal representa. What I believe Jesus was telling the disciples. O que eu estava crendo que Jesus estava dizendo para os seus He's discípulos, saying your mission a sua missão is to get on the field, é entrar em campo, win the obrigado, game. vença o jogo. In other words, disciple the nation. Em outras palavras, discipule as nações. And if you're going to disciple the E nation, se você discipular as nações, you need to be able to measure você yourself. precisa se medir. You need indicators Você precisa de indicadores that will help you to know you're on the right track. para saber se você está na direção certa. Otherwise, you may be just having meetings, doing activity, but not accomplishing the goal. Porque senão simplesmente você estará simplesmente fazendo reuniões e muito ativismo, mas sem alcançar o alvo. I don't have time tonight to teach in depth about each of these. Eu não tenho hoje à noite tempo suficiente para aprofundar cada ponto desse, But let me just cada sinal, Very briefly summarize. mas vou sumarizar ele. Demons are spiritual beings. Demônios são seres espirituais. They don't just affect individuals, they affect nations. Eles não simplesmente afetam os indivíduos, mas também as nações. It's things that are happening in Brazil are not just Coisas que human things. Coisas que estão acontecendo agora no Brasil não são meramente coisas The humanas. Apostle Paul talks about spiritual forces of darkness in the heavenly places. O apóstolo Paulo fala das forças do mal nas trevas, nas regiões celestiais. They affect society, Então afetam a sociedade, not just individuals. não somente os indivíduos. So we have to overcome the demons that are affecting the Então nós nation. temos que prevalecer e vencer os demônios que afetam a sociedade. Second, Segundo, what are tongues? o que são as línguas? Again, each of these had an Old Testament story. E cada uma dessas teve a sua colocação no Antigo The day of Testamento. Pentecost had not happened yet. O dia de Pentecostes, lembre-se que ainda não tinha acontecido, But the disciples heard Jesus say, mas os discípulos ouviram Jesus dizer, here's an indicator.
Aqui está um indicador. The nations you reach will speak in new tongues. As nações que vocês alcançarem falarão em novas línguas. When did this happen in the Old Testament? E quando é que isso aconteceu no Antigo Testamento? They all knew their scriptures. Eles sabiam as suas escrituras. When did that happen already? E quando é que aquilo tinha acontecido? At the Tower of Babel, E a Torre de Babel, Genesis 11. Gênesis 11. Why? Por What quê? was that story about? O que essa história contava a Why did respeito? God make them speak new tongues? Por que Deus fez com que eles falassem novas línguas naquele episódio Because do Antigo they had Testamento? a bad leader named Nimrod. Porque eles tinham um líder mau chamado And Nimrod. the Bible says he was the first man to centralize power and become a king. Ele foi o primeiro homem a centralizar o poder e se tornar rei. And the people didn't understand the danger of it. E as pessoas não entendiam naquela época o perigo Because- dessa centralização do poder. Because his message sounded good. Porque o seu mensagem era bom naquela let's make a época. great name for ourselves. E ele dava uma mensagem de grandeza. Vamos fazer um grande nome para That nós. doesn't sound evil, Não parecia tão mal, but really it was self-political ambition of Nimrod. mas essa verdadeiramente era a ambição política de Nimrod. And once they said, let's do that. E quando eles disseram, então vamos fazer In isso, fact, his idea was, here's how we'll become famous. We'll build the tallest building ever built. então vamos nos tornar o mais famosos construindo a torre mais alta que tiver. And Na terra. everybody will know about E us. todos vão conhecer a nosso So when the respeito. people said, yes, Então quando todo Good o povo idea. disse, sim, uma boa Let's do ideia, it. vamos fazer isso, that's when Nimrod had them hooked, like in fishing. e foi aqui que agora o Nimrod já os tinha no anzol, tinha capturado eles. Then he could ask them for the power to do this project. Aí ele poderia pedir a eles o poder para realizar esse projeto. They would give him more power, more resources. Então ele poderia sim usufruir de mais poder e mais recursos But para it isso. really wasn't really good for the people. It was only good for Nimrod. Mas na verdade não era bom para as pessoas, era bom só para Nimrod. So God came down Então at that Deus que veio point. He stepped para into baixo. human history Então ele entrou na história da and humanidade he stopped Nimrod's scheme e ele impediu o esquema de Nimrod. by, Deus by making them all of a sudden have different languages. de maneira que fosse dividido através de línguas diferentes. No longer could Nimrod's message control everybody. A partir desse momento, então, a mensagem de Nimrod não poderia controlar todos ao mesmo tempo. This is very important to Isso é know. muito importante vocês entenderem. Why? Por quê? Why did God make them speak new tongues? Por que Deus os fez falar em novas To línguas? stop bad messages that were coming from Nimrod. Para impedir as mensagens maus que vinham de Nimrod. Esse era o propósito. Seductive messages. Mensagens sedutoras. So what was Jesus saying? Então, o que Jesus, por outro lado, estava falando? Go disciple Brazil. Vai discipular o Brasil, And here's one of the indicators e esse é um dos that indicadores you're being successful. que você está tendo sucesso. When you help the people of Brazil Quando vocês ajudarem as pessoas do Brasil speak in new messages, falarem novas mensagens, different from the Nimrods that are here in Brazil. diferentemente dos Nimrods que temos no Brasil. You see, every nation has Nimrods. Todas as nações têm os Their Nimrods, ambitions, as suas ambições, their plans os esquemas, as that are not suas good for the nation. que não são bons para as They're good nações, for Nimrods, são só para but not for Brazilians. Jesus was saying, Jesus estava dizendo, we have to stop the bad messages nós temos que parar as mensagens erradas, with a different as mensagens message. maus, com uma mensagem New diferente, messages. novas mensagens. If you have your Bible here, Se vocês tiverem a sua Bíblia aqui, just hold it up if you would. levante a sua Bíblia. Electronic Bible is Também okay as too. Bíblias eletrônicas valem. Okay. Amém. All right, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the new tongue that we speak to essa the é a nation. nova língua que nós falamos para as nações. But it won't change Brazil Mas não mudará o Brasil. if it's just the only part of it. E não mudará o Brasil se você tiver somente uma parte dela. It can't be just the message of salvation. Não pode ser a mensagem da salvação.
In this book Nesse livro are da the vida solutions estão as soluções for governance, para a governança, for corruption, para a corrupção, for economics, para a economia, for family life, para a família, for education, para a educação, for healthcare, para a saúde, for every sphere of life. para todas as esferas da vida. The whole counsel of God Todo o conselho de Deus can change the nation. pode mudar as nações. But Glória it's a not Deus. going to happen Mas não vai mudar if it just stays inside the walls of the church. se somente permanecer dentro dos muros da igreja. We have to get it out there Temos que levar essa mensagem lá para into fora, every sphere of life. em todas essas esferas da nossa And vida. then a miracle starts to E aí um happen. milagre começa a acontecer. It maybe wasn't an instant miracle like at Babel. Talvez não será um milagre instantâneo como foi na Torre But de as Babel. Christians speak God's ideas out into their Mas every a partir do sector, momento que os cristãos começam a divulgar essa mensagem, as novas ideias nos Slowly, seus setores, the Brazilian people Os- start thinking different. então lentamente os brasileiros começarão a pensar de And maneira then they start diferente. speaking different. Então eles vão começar a falar de maneira And as diferente. this intellectual change happens, Então a partir dessa mudança all intelectual, of a sudden, aí de repente the Nimrods cannot accomplish os what they Nimrods não wanted to do podem mais before. concretizar os seus planos. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Amém. I believe that's what the disciples understood their mission was. Eu acho que, e eu creio que foi isso que os discípulos entenderam. Let me just briefly mention a few others. Deixa eu mencionar algumas You will outras take up coisas. serpents. Hã? You will take up serpents. Você vai pegar em serpentes. It's not bring in a basket in the church. Não seria aquele exemplo que eu dei, traz uma caixa de It's rooted serpentes. in an Old Testament story. Está enraizado numa história do Velho Testamento. The disciples understood the story. Os discípulos entenderam essa história. When did God tell someone to take up a serpent before? Quando é que Deus pediu para alguém pegar a serpente? It was Moses. Moisés. Why? Por quê? It's always we need to ask why. Por quê? God told Moses Deus disse a he was Moisés sending him to Pharaoh que estava mandando para Faraó, because God's people were slaves porque o povo de Deus era escravo, under this most powerful political leader in the world. debaixo desse líder político, o mais poderoso daquele momento na terra. And Moses E Moisés was not happy with this message that you have to go to Pharaoh. E Moisés não estava muito feliz de ir com essa mensagem a Faraó. He had fled from Pharaoh many De years fato, ele before. tinha, alguns anos atrás, até fugido do Pharaoh was Faraó, trying to kill him. porque Faraó queria matá-lo. But now God's saying, I want you to go to Pharaoh. Mas agora Deus diz a Moisés, vai a Faraó. So Moses had a lot of fear and doubt. Então, Moisés tinha muito temor e dúvidas. But at that moment, Mas naquele momento, God helps Moses. Deus ajuda Moisés. God asked, what's in your hand? O que está na tua mão? There was a staff, a stick. Tinha um cajado. God said, throw it on the ground. E Deus disse, joga no chão. And what happened? O que aconteceu? Serpent Turned into a serpent. se Yeah. transformou numa serpente. And the Bible says Moses was E afraid of Moisés it. realmente ficou com medo e se afastou. His mind was saying, danger, stay away. E justamente ele dizia, puxa, perigo, fique But longe. then God spoke to him again. Aí Moisés recebe de Deus e Deus fala com Moisés de No, novo. don't stay away. Não fique Go longe. forward and take up the serpent. Vai e pegue a serpente. Exactly what Jesus said. Exatamente o que Jesus disse. Go disciple the nations. Vai discipular as And nações. if here's the indicator, you're doing the job. E que está um indicador que você está realizando You a will missão. help your nations to take up serpents. Você vai ajudar as nações a pegar as serpentes. So they would have the courage to go into the presence of the political leaders of your own nations. De maneira que esses serão corajosos para ir na presença dos governantes das nações. You can go into government and begin to bring transformation. E você, então, na autoridade, poderá ir aos governos e trazer essa transformação. Moses wasn't told to go to Egypt to start a revival. De fato, Moisés não foi solicitado para ir em Egito e fazer um He avivamento. wasn't going there to preach. Ele não estava indo lá pregar. He was going into the government arena Ele estava indo na arena do governo to solve a political problem. para resolver um problema político.
And that's how we change the bad politics of nations. E é assim que nós transformamos a política mal dos governos Yes, we can pray here. ou das nações. Ask Podemos God orar. to change the bad things of the politics. Sim, nós podemos orar para transformar as coisas ruins da But política. then we have to become the answer to our prayers. Mas nós temos que nos transformar em respostas dessas We orações. have to go in, we have to have Christian leaders go into government. Nós precisamos de líderes cristãos que entrem dentro desse governo. That's when the serpents will be cast out. É assim que essas serpentes serão jogadas para fora. Hallelujah. Amém? The serpents of Brazil, As serpentes do Brasil, the bad political leaders, os líderes políticos maus, they don't mind if we have our big churches. eles não se importam se temos grandes They don't igrejas. mind if we have our religious meetings. Eles não se importam se teremos nossas reuniões religiosas, But they don't want us to come into their arena. mas eles não querem que nós entramos na arena dentro do governo. That's when the fight starts. É ali que entra a briga. Two more. You will drink deadly things and not be harmed. E outra coisa que ele diz, você beberá de coisas de veneno e você não será tocado. What was this symbolic O of? que significa isso? Moses had already explained it Moisés já tinha explicado isso in Deuteronomy 32. em Deuteronômio He 32. basically said it's like we all have to drink water to survive. É quase como dizer, nós todos temos que beber água para sobreviver. But if we're not careful, Mas se nós não estivermos it can atentos, become polluted. pode se tornar poluída And essa what you água. think is good E você acha que o que é bom starts to kill you. começa a te matar. Moses described this in this way. Moisés descreveu desta maneira. He connected it to their marketplace, Ele conectou isso ao the mercado. pursuit of money. A busca pelo dinheiro, We all a need busca money. pelo resultado, We a all busca need pelo money. lucro. Money is a good thing. Todos nós precisamos de dinheiro. Right? We all O want dinheiro we need nós money. precisamos, But in the pursuit of money, mas em buscar o dinheiro, o lucro, many people become corrupted. muitas pessoas se corrompem. It's no longer a good thing. Não é mais uma boa coisa. It's poisoning them. Está envenenando essas pessoas. Corruption of money poisons so many things in a nation. A corrupção do dinheiro polui muitas nações. So Jesus, I believe, is saying this. Então Jesus, eu creio, está falando isso. Here's another indicator. Aqui está outro If indicador. as you go disciple Brazil, Na medida que você vai discipular o Brasil, if you show the people of Brazil how to prosper, se você ensina ao povo brasileiro como set prosperar, models of good business estabelecer modelos bons de negócios, without the corruption, sem a corrupção, the world is longing to see good examples of this. e o mundo está desejando ardentemente ver bons exemplos. Amen? Amém? People hate the corruption that comes through money. As pessoas odeiam a corrupção do We dinheiro. have to show the better way. Nós temos que mostrar o melhor caminho. Finally, Jesus says you will lay hands on the sick and E they'll recover. finalmente Jesus diz, vocês imporão I don't- mãos This sobre is os again, enfermos. this is not primarily talking about personal healing. Aqui também não está falando somente do coisa pessoal, da cura I pessoal. think it's primarily an indicator of healing the nation. Aqui é um indicador de cura para as nações. God said nations need healing. As nações precisam de cura. If my people who are called by my name Se o meu povo que se chama pelo meu will nome humble themselves and se pray humilharem, se quebrantarem and e seek orarem my e face buscarem a minha face and turn from their wicked way, e se tornarem os seus maus caminhos, then I will hear from heaven, aí então eu ouvirei dos céus, forgive their sin, perdoarei seus pecados and then what? e aí sararei a sua terra. Heal what? Sararei sua terra, curarei sua Heal terra. the land. Amém. God told David when he gave the sacrifice on the altar, I heard your prayers for the land. E Deus disse, Davi, eu escutei a sua oração para a sua terra. Nations sometimes are sick and need healing. Nações muitas vezes estão doentes e precisam de cura. This means like families are broken Famílias são quebradas and it breaks the nation e too. quebra também as We nações. need to heal marriages, Nós temos que curar os casamentos. heal families. Nós temos que curar as famílias.
Sometimes societies are divided and fighting. Muitas sociedades estão divididas em guerras, Ethnic groups mistreat each other. grupos étnicos se maltratando entre And eles. there needs healing to come. Então precisa de cura. We need to heal the land, the environment as well, Nós precisamos também curar o ambiente where it's também, been corrupted. que também se corrompeu. Healing the nation. Curar as nações. I want to stop now. Eu quero parar agora. I've presented 5 ideas Eu apresentei 5 ideias. that whether you believe this is really what Jesus intended by these words or not, you can study more. E se você realmente crê ou não que Jesus disse essas coisas, você pode estudar mais a esse respeito. But I believe Mas eu creio these 5 areas, que essas 5 áreas, spiritual, espiritual, intellectual, intelectual, political, político, economic, econômico and social, e social, are the indicators são os indicadores we need to be thinking about que temos que pensar a respeito, for the ecclesia to Para- really do its job. para que a eclésia realmente faça o seu We trabalho. need to be practical. Nós temos que ser pragmáticos e We need práticos. to measure what we're doing. Nós temos que medir o que estamos fazendo. We need to break it down what the mission is, Nós temos que quebrar em passos o que é a missão and begin to identify, okay, who is here can help solve that problem. e identificar aqui dentro, nesses talentos And que maybe temos it's aqui, these quem 5 pode people. solucionar esse tipo de problema We connect them nessa together. área. Então vamos conectar We eles. create strategic Alliances. alliances, networks. Nós então podemos criar alianças estratégicas, redes de estratégias, redes estratégicas. I'm traveling Eu estou every continent, Eu estou every year. viajando em todos os continentes todo ano. God's people everywhere are starting to do O this. povo de Deus está começando a fazer isso. It's an exciting time É um momento muito legal as churches are now starting to really have this kind of thinking. para que eu estou vendo que as igrejas estão começando a ter esse tipo de nova mentalidade. And they're starting to discuss how are we going to change the media in our country. E essas igrejas estão se levantando para discutir como podemos mudar a mídia We can't- da nação. We can't even get good information because the government is censoring all information in our country. Como vamos então contrastar o que os governos estão fazendo com a informação, dando só um tipo de informação? So we need solutions. Então nós precisamos de soluções. Amen. We need solutions Nós precisamos de soluções for the economics, para a economia, for the politics, para a everywhere. política. Amém. You are the solution. Você é a solução. You're God's team. Você é o time de Deus. He chose you, Ele escolheu você. and He's looking for real, measurable, strategic plans. E Ele está procurando verdadeiros planos estratégicos mensuráveis. I have a dream, Eu tenho um sonho. and right now, E I don't agora? know, it seems E, too big. e agora parece até muito grande esse But, sonho, mas I want to see eu quero ver what the world already does so much. o que o mundo já faz muito. At the United Nations, As Nações Unidas, they've come up with their indicadores. national development goals. Lá nas Nações Unidas, eles vêm com os indicadores de nível And nacional they sound good, e parecem bons, but usually when you read the details of what their methods are, it's destroying traditional families and businesses. mas quando você vai a fundo e você analisa a definição desses indicadores, eles estão destruindo as famílias e os valores. Or the World muitas Economic nações. Forum, Agora, no Fórum Econômico the Mundial, global elites come together toda a elite global se at reúne Davos, Switzerland, em Davos, or these Switzerland, places, and they na develop Suíça, goals. e eles também estabelecem novos They have objetivos. their strategy, Eles têm a estratégia but it's deles, not biblical mas, worldview based. mas não é biblicamente baseado And em we- valores cristãos, em And- valores da Bíblia. But the church Mas a igreja
is far bigger all over the world. é muito maior do que eles por toda a terra. But we've never become strategic Mas before. nós ainda não nos tornamos estratégicos. We just hope and pray. Nós simplesmente esperamos e oramos. But I believe the ecclesia Mas is eu- starting to rise up. Mas eu acredito que a eclesia, na definição que eu dei, está I começando a see it surgir. happening. Eu vejo acontecendo. There are teams emerging. Existem times emergendo. They're the highest level Christian leaders in governments and businesses and in universities all over the world. Estão aí surgindo esses grandes líderes em todas essas esferas, a nível político, educação, They're saúde. starting to come together E eles estão começando a se unir and develop a E- strategic plan. e desenvolvendo um plano estratégico. I believe Eu creio. this is really good news. Isso é uma boa notícia. I believe Jesus is pleased with this. Eu creio que Jesus está muito I mean, contente com and isso. my dream, E meu sonho, by the 2000 anniversary of the resurrection of Jesus, no aniversário 2000 do ressurgimento de Cristo, maybe 2030 or 2033, I don't know. vamos dizer 2030, 2033, eu não sei. That we will have Nós teremos thousands of global Christian leaders milhares de líderes globais cristãos working in a common plan trabalhando num plano comum for discipling their nations. para discipular as suas nações. And if should Jesus tarry, E se Jesus ver that we might, thousands of leaders, we might meet in Israel, que possamos até nos reunir em Israel, on that mountain where Jesus said, go disciple the nations. naquela montanha onde Jesus disse, vai discipular as nações, And that maybe we can meet there and say, Jesus, e nós, de repente, podemos nos reunir lá nesse monte, we're finally ready to do what you told us to e do. podemos nos reunir ali e dizer, estamos finalmente prontos para realizar o que você pediu. That's my dream. Esse é o meu dream, é o meu sonho. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Senhor Pai, Pai nos céus, Lord, you completely changed my life, você completamente mudou a minha vida, beginning with that prophecy on my wedding day. começando com aquela profecia no dia do meu casamento. You changed my focus. Você mudou o meu foco. And Lord, I see that E eu, you're Senhor, doing the same eu thing vejo que in está many fazendo people. a mesma coisa em muitas pessoas. Lord, I don't know these leaders here. Senhor, eu não conheço esses líderes aqui hoje à You noite. know each one intimately. Você conhece intimamente cada um deles. Lord, my prayer, Então, minha oração, do in them faça neles what this nation needs right now. aquilo que essa nação do Brasil precisa agora. Speak to them. Fale a eles. Show them the next steps. Mostre a eles os próximos Just passos. like, Lord, you just simply showed me, take one step and obey. Assim como tu me mostraste, Senhor, a mim. And now, Father, Cada passo and obedecendo. those prophecies have come to pass. E agora essas profecias têm se realizado. Lord, sometimes I think we look at the problems in our nations. Senhor, muitas vezes nós olhamos aos problemas das nossas nações And Lord, we just kind of think it's impossible e to nós change simplesmente that. dizemos, é impossível mudar isso. Lord, we repent of thinking that way. Senhor, nós nos arrependemos de pensar desta Nothing maneira. is impossible Nada é with you. impossível para Deus. Amém. Forgive us, Lord, Perdoa-nos, for Senhor, small thinking. para um pensamento pequeno. Forgive us for self-centered thinking. Perdoa-nos para o nosso pensamento centrado em nós mesmos. Forgive us for church-centered, religious-centered thinking. Perdoa-nos para somente pensamento religioso. Lord, give us your heart for Brazil Dá-nos então um coração para o Brasil, Senhor. and your strategy. E dá-nos a tua estratégia, Senhor. We, your ecclesia, Nós somos a tua eclesia. we cry out for your touch in our lives. Nós imploramos pelo teu toque nas nossas vidas. And we thank you, Lord, E nós te agradecemos, Senhor, for being with us para tonight. estar conosco hoje à noite.
In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. Why don't we Amém. just praise the Lord now? Let's Vamos thank Him. adorar Praise o Senhor God. Thank you, agora. Lord. Amém. Thank you, Lord. You're worthy. Obrigado, Senhor. You're worthy, Tu és Jesus. digno, Senhor. Hallelujah. Aleluia.